Olá, muito bom nós estarmos aqui no VOC Café novamente, para esses bate-papos, essas conversas que têm sido bem interessantes, porque aqui, não importa se é pastor, professor, a turma se abre e muito bom ter você aqui com a gente, para a gente estar esse tempinho gostoso, ainda mais com esse frio, né? Tomando o nosso cafezinho. Espero que você também esteja aí com o teu café. Então, nós vamos começar. Só que hoje eu tenho uma surpresa muito grande, eu estou super honrada hoje, porque eu convidei e ele aceitou. É o meu professor, meu orientador, uma pessoa muito importante na minha vida, Dr. Jung Mossung. Quero que ele, então, seja introduzido, e é uma honra ter ele aqui com a gente hoje. Professor, que bênção, que alegria, estou muito Obrigado, feliz de ter você aqui. obrigado. E é uma alegria também estar aqui. Eu fiquei super honrada. A gente tentou, né? Eu falei, vamos convidar, mas eu fiquei feliz com. Eu sei da sua agenda, sua vida, e te agradeço muito. E você é uma pessoa muito importante na minha vida. Obrigado. Realmente, assim, de vez em quando a gente tem horário meio enrolado, mas quando a gente precisa, com pessoas especiais, a gente abre, né? Que bom, graças a Deus. Mas eu queria ir direto à pergunta para não É, gastar tempo, porque a gente tem pouquinho tempo aqui, é, né, professor? aham, Eu aproveitei para pensar em algumas perguntas que acho que todo mundo queria te fazer, sabe? é. Esse outro lado teu que a gente pouco sabe. Então, você como professor, como mentor, você é um orientador, você é uma pessoa pública, né? A gente vê assim, você já vem lidando com alunos há tantos anos, e que mudanças você tem percebido, professor, nesse estudante de hoje? Que você poderia nos falar sobre isso? Olha, eu estou como professor há 30. Eu acho que quando eu comecei como professor de graduação, isso já faz para 35 anos, um bocado de Uau! tempo. E no mestrado e doutorado comecei em 95, vai para 27 anos, né? Olha, quando eu comecei a ser professor, a grande discussão dos jovens que queriam estudar teologia e ciência da religião era o desafio da pobreza, das questões. Na época a gente chamava da questão da linha da libertação. No mundo protestante, você tinha um pessoal da linha da teologia de libertação e tinha outros da missão integral, né? E isso era realmente um eixo central. Depois, eu comecei a perceber que as pessoas, particularmente no mestrado, doutorado, que trabalhava mais com a questão de orientação, o pessoal foi discutir mais para questões internas da igreja. Então, assim, o problema da escola dominical, os conflitos internos da igreja, por um bom tempo. Né? Isso, obviamente, tinha gente preocupada com questões sociais, etc., outras, mas uma boa parte que são internas. Ultimamente, se a gente for pensar para o que nos interessa recentemente, eu acho que a gente voltou a discutir as questões mais sociais, né? Tenho vários alunos, sejam católicos, protestantes, pentecostais, discutindo as questões sociais e particularmente o problema da grande desigualdade social e depois a questão ecológica, mas também não diretamente com meus orientandos, né? Mas com os professores, outros professores do programa da metodista, tem muita gente discutindo a questão do gênero e a questão da raça, dos negros, dos indígenas, etc. Uhum. Eu gosto muito de uma ideia que eu aprendi com Blanc. Cada geração tem que responder às suas questões da época. E a geração nova não é obrigado a seguir a, a vocação da geração anterior. Então, normalmente os velhos gostariam que os novos seguissem aquela tarefa. E o Com Branco ela começa assim, olha, cada geração tem o seu tempo. Uhum. Então, eu acho que a geração das hoje de 25, 35 anos, vamos dizer que o pessoal está estudando no mestrado, doutorado, uma boa parte, estão assumindo os desafios do nosso tempo. Que eu acho que as Uhum. grandes são as questões de desigualdade social, e aí essa questão da separação entre ricos e pobres. Por exemplo, no Rio de Janeiro, isso é claramente assim, né? Você tem a cidade dos ricos
e as pessoas que são chamadas comunidades para Uhum, dizer que, na verdade, a vida é de inferno, né, de uhum. muita dificuldade. E depois eu acho É, que um grande desafio é a questão do LGBT. uhum. É, Aham. É. E eu até, quando você estava falando, eu lembrei, eu cito às vezes em palestra com jovens, né, uma uhum, frase do Bono Vox, que o Bono Vox diz, né, que cada geração vai ter sua chance de mudar o mundo, né? Então, realmente, são contextos uhum, diferentes e desafios, né, uhum, diferentes. É bem interessante o que você falou. Mas, pensando nisso, mesmo que ou seja, outro público, hoje sejam outros desafios, outras questões, né? Mas você acha que a vocação ainda está aí? Você sente nas pessoas que o que motiva é a vocação? Ainda existe aquela coisa, a minha vocação me impulsiona? Ou você acha que, mesmo na academia, tem motivações ambíguas? Você acha que ainda tem isso? eu acho que a gente podia discutir a partir da palavra vocação, né? A gente tem Uhum, dois sentidos hoje, né? Uma aham, vocação profissional, né? uhum, Então, assim, eu tenho eu me dou bem com a questão de finanças, eu dou bem com a questão religiosa. Então, é uma questão profissional. E eu vou realizar o meu desejo do sucesso na área que estou escolhendo. E tem o aham. sentido vocação, no sentido bíblico, vamos dizer assim, que é Deus que chama cada uma das pessoas, cristãos ou cristãs, ou outras religiões, a assumir uma tarefa que Deus oferece ou pede, né? E a grande diferença entre vocação profissional e a vocação eh, que vem de Deus ou do Espírito Santo é que a vocação profissional tem a ver com o meu interesse e meu gosto, né? Então, eu quero trabalhar com finanças porque eu gosto de matemática, e eu quero ganhar dinheiro, ou eu quero ser pastor, e eu gosto disso, as pessoas dizem que eu dou bem para isso e tal, eu quero ser um pastor de sucesso. Tá. Outra forma que eu acho que é o sentido mais bíblico da vocação é Deus que chama, e a gente, de uma certa forma, não aceita, né? Assim, quando eu estudei Bíblia, me chamou muita atenção isso, que nenhum profeta gostou da vocação. Descobre que é vocação de Deus e não das vontades, porque não quer, resiste. Aham. E Uhum. Deus foi. Então, Jeremias, olha, não quero e tal. Deus É. veio, e assim, maldito o dia em que minha mãe me concebeu. Sabe, isso é um negócio duro. Uhum. Então, aí você claramente, não é da minha vontade, não é do meu gosto, do meu desejo, é chamado de Deus. E essas pessoas perseveram, e aí realmente tem experiência, isto é de Deus. Isso é a Uhum. experiência do Espírito Santo. Então, eu acho que, nesse sentido, é claro que tem jovens assumindo isso, né? E também tem gente no mundo religioso que faz da religião ou do seu trabalho uma profissão para ter sucesso, Uhum. etc. E as pessoas que fazem porque Deus, não, ou se sente chamado por Deus, eu preciso fazer. Dá problema, dá dificuldade, mas eu não, quer dizer, eu gostaria de sair, mas eu não consigo. Deus não me deixa sair. Eu acho que esse é Uhum. realmente a sensação, o conceito mais verdadeiro da vocação bíblica. É, como Jeremias, né? O É, senhor me seduziu, quer eu, dizer, você não contou tudo, né? Agora, é, que realmente, às vezes a gente fica assim. Mas você crê também? Eu creio, não sei se sou muito otimista, mas creio que, como missão de vida, não só para o cristão, mas na nossa vida em geral, é possível conciliar a profissão e aquilo que eu gosto para me sentir útil na sociedade e no mundo também, né? uhum. Você acha que sim? Sim, eu acho que quando você assume e entende a vocação, você vê o valor e começa. No início, muitas vezes pode resistir, mas depois você vai perceber. É isso, a pessoa vai sendo seduzido e gostando. Aí quer fazer, né? E aí, agora, nem sempre é como a gente gostaria. Então, essa tensão, essa dificuldade. Então, eu acho que no Aham. sentido assim, a gente aprende, né? E a gente descobre. E o mais importante, né?
você se sente bem. A vocação não faz mal, não. A vocação faz a gente se sentir bem, porque não realiza aquele desejo egoístico, mas realiza naquilo que é mais profundo do ser humano, né? Eu tive Muito uma bom. experiência assim quando eu trabalhava há um tempo. Eu era seminarista católico, saí, fui trabalhar e trabalhei no sistema financeiro. E também trabalhava com comunidade de base na Zona Leste, né? E num dado momento eu tenho que decidir o que ia fazer da minha vida. Seguir na carreira profissional da administração, eu tinha estudado administração de empresa primeiro ano, primeiro curso. E aí pensei o seguinte, eu gostava da administração, do negócio, quando ia bem, o sucesso e tal. Quando ia mal, eu ficava muito mal. E quando eu fazia pastoral, eu gostava quando fazia bem, e quando dava errado, quando dava muito problema, muita gente atacando, mesmo assim eu gostava. Então é isso, o que eu quero é isto. Uhum. Descobri que uma coisa que vale, obviamente não dava dinheiro, era outra coisa, não sei, mas é isto, isso me faz bem, no momento bom e no momento ruim, né? Que lindo! É isso mesmo. Eu, às vezes, dou meu testemunho e falo para os jovens assim que, mesmo no meio de um bombardeio, eu ficava triste, posso chorar, posso ter medo, tem vários Hum, sentimentos ali. Mas se alguém perguntasse, quer sair agora, eu não queria, porque é, mesmo sofrendo, é aquilo que eu quero fazer, é uhum, isso que eu decidi, é isso que me realiza. uhum, Então, vocação, às vezes, nem sempre é só alegrias, mas eu quero aproveitar e te perguntar, então, na é. tua caminhada vocacional, o que te traz muita alegria? Olha, tinha uma época quando estava mais na periferia e tal, e as comunidades de base estavam, sim, funcionando bastante. Isso me dava muita alegria, dar palestras, conversando com gente, ouvindo a história, fazendo lutas concretas, etc. Depois, quando eu fui trabalhar com aqui, morei para centro de São Paulo e comecei mais com pós-graduação, eu comecei a escrever mais, né? Então, eu fui gastar mais tempo na formação dos novos e também escrevendo. E uma coisa que me deixou muito feliz, eu escrevi um livro chamado Se Deus Existe Porque a Pobreza, né? É um dos livros que eu mais foi vendido e tal. E eu fui uma vez dar uma assessoria em Maranhão, no encontro de comunidades de base da Igreja Católica. E era uma pessoa bem pobre, popular e tal. Aí uma freira veio conversar comigo e disse assim: Jung, que bom te ver pessoalmente e tal. E disse assim: ó, eu vi teu livro, Se Deus Existe Porque a Pobreza, gostei, foi muito bom. Ela disse assim: voltou para o Maranhão, não tinha dinheiro, pessoal, comunidade muito pobre na periferia, no sertão. Eles xerocaram e fizeram grupos de pesquisa, grupo de estudo, reunião toda semana, e fizeram um monte de cópias em vários grupos lendo o livro. E disseram como isso foi importante. Foi um dos momentos mais felizes como professor ou como escritor. Isto. Quer dizer, eu fico contente quando os meus alunos leem, ou as pessoas compram, leem, discutem, mas quando vi que esses meus livros ajudaram as comunidades, as pessoas simples a entender melhor e ter força para vencer e manter a fé, foi assim uma das coisas muito gratificantes, né? E hoje, assim, ter certos amigos e que foram colegas ou estudantes, né? Que de uma certa forma eu ajudei o pessoal a entender melhor e aperfeiçoar o caminho da missão, isso me deixa muito feliz. Sabe? Eu sempre comento assim em público, olha só, por exemplo, eu sempre digo assim, gente, dos meus alunos que eu tive, muitos, eu tive alguns teoricamente assim, brilhantes, mas assim, a Ana Alzira e Paulo Capelletti, eu sempre dizia, não foram dois mais brilhantes, mas com certeza são as pessoas que mais foi frutífero na minha vocação de orientador ou de professor e orientador, né? Então, eu acho que tem essas coisas boas, a gente guarda, né? Que bom. Uhum. É.
Fico feliz que eu faço parte da alegria sua, É, que bom. É. E é, você também, aonde eu vou, sinto você com muito carinho é, sempre. Às vezes fico emocionada até, é. de falar, olha, o professor Jung mudou minha vida, acreditou em mim, não é? E uma pedra tão bruta, ele conseguiu ver algo que eu acho que é isso que é legal na obra de Deus, sabe? Uhum, Não a gente ver a destruição ou ver a limitação daquele uhum. projeto, mas o que pode ser feito. É, Então, você foi usado por Deus nesse sentido, de acreditar que Deus poderia fazer uhum. algo também ali, né? É, Que bom. tem uma coisa que eu gosto muito do Evangelho. Assim, eu gosto muito particularmente do Evangelho, do Novo Testamento, independente, se me provarem que Deus não existe, eu vou continuar lendo Bíblia e falando da Bíblia, porque tem umas coisas geniais, né? E uma das coisas que eu gosto do Evangelho é assim: Jesus disse, eu não vim apagar o cinza lá, que ainda fumega, e nem quebrar o caniço rachado. O pessoal diz, não, não serve para nada. Não, olha lá, naquela, daquele fogueiro, eu vejo isso pelo churrasco, quando faço churrasco, né? Quer dizer, parece que está acabando, não, mas de novo volta, o foguinho volta. É Uhum. isto. Então, essa é a perspectiva do cristianismo. Não é destruir, essa pessoa não tem jeito, joga fora. Está muito na moda isso, não. Já você vai para o inferno, esquece. Não, não tem mais jeito. Mate. Não. Né? Todo ser humano tem um potencial. Os psicólogos vão chamar de resiliência, né? Mas eu gosto mais assim, o Espírito de Deus faz renascer o fogo que parece que já apagou. Né? Eu acho que isso é Uhum. importante. É muito forte, que lindo. Mas o nosso tempo, Uhum. infelizmente, você falou, né, de improvável e de fraqueza, tristeza, às vezes. Eu queria que você deixasse para nós uma palavra, assim, e talvez até últimas colocações para quem nos ouve, porque às vezes muitos jovens, mas você é um formador de opinião, né? E eu sei que hoje tem tanta coisa que nos entristece, mas em meio a tudo isso, o que te motiva, o que te faz levantar cada dia, sabe? Eu muitas vezes fico assim, tem muitas coisas me entristecendo atualmente, mas sempre vai ter uma esperança, algo que me faz levantar de manhã e dizer, vamos, mais hoje aí, mais essa, né? Você poderia falar algo assim para nós sobre. Primeiro, assim, da tristeza tem um bocado, né? Mas o que me deixa triste eu lembro de Santa Teresa d'Ávila, dizia assim, falando com Jesus, né, uma figura das experiências místicas, ela dizia, olha, sentir, assim, ser atacado por pessoas do mundo, tudo bem, mas ser atacado pelo pessoal da própria minha igreja, eu acho que assim, nós temos há uma situação que assim, tem muita coisa em nome de cristianismo que realmente não tem nada a ver com Jesus. Isso me entristece muito. Uhum. Agora, da esperança, eu acho que assim, talvez eu ando meio desanimado, mas eu tenho uma esperança, a fé, essa é uma questão da fé, né? De que o mesmo que não veja, o Espírito Santo atua. Né? Deus não atua porque teólogo ou pregador fala. Deus age porque Deus está lá. O Espírito vem. Cabe, no meu caso de teólogo, é enxergar isso, ajudar as pessoas a enxergar onde as coisas novas estão acontecendo. E eu Que tenho bom. gente novas, jovens, tentando coisas novas, e mesmo não tendo muito clareza, afirmando assim, com essa fé de que não, Deus está presente, né? Como diz São Paulo, para quem vê o mundo a partir dos olhos de Deus, não há diferença entre judeus e gentios, de culturas diferentes, religiões diferentes, entre homem e mulher, ou entre livre, rico e escravo, pobre, ou se é heterossexual ou LGBT. Você perceber que existe pessoas que veem que Deus vê um mundo diferente.
que todos os seres humanos têm uma dignidade fundamental, porque todos vêm de Deus, né? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas ainda não conseguem muitas vezes explicar teologicamente, porque a formação não dá, mas do tipo, mas eu acredito nisso. Isso é que me dá esperança. E eu fico feliz com essa sua fala, porque muitas vezes eu fico assim, tão triste com esse nome de Jesus o sendo usado, né? Pessoas que se apropriaram dessa linguagem, o cristianismo, etc. Essa confusão que está no nosso país, enfim. Mas, para mim também, o que me dá sentido a cada dia é saber que eu tenho uma missão a cumprir. Então, essa missão que me dá essa vontade de vamos continuar, quero viver e eu vou fazer a minha parte, crendo que Deus está ali, como você falou, né? Deus está aí, não estou entendendo nada. Até falei, esses dias mesmo eu estava falando em Porto Alegre e falei para as pessoas que eles falaram, Nauzira, como fazer quando você é missionário, você está na guerra ou está numa situação... Eu falei, olha, não importa se você está na guerra, em Londres, Nova York, há momentos que eu não sei o que me aguarda ali na frente, mas eu conheço quem está no comando, sabe? E por saber quem é esse que está no comando, é que a gente, então, ok, vamos lá, né? Professor, eu também, né? Tenho... Eu, como católico, essa palavra está no controle, o comando, para mim, assim, não é o meu costume, mas eu sei assim, talvez o meu jeito, por conta da minha formação, é assim, Deus é amor e Deus está, né? Está entre nós. O reino de Deus está quando dois ou mais pessoas estão reunidas, que se amam, que permanecem, etc. E diante da olhada, depois assim, tanta maldade, aí é uma coisa bom, importante lembrar, né? Quem é santo? Só Deus. Todos nós somos pecadores. Quem diz que não tem pecado, não tem verdade em si, é mentiroso, diz o Evangelho mentiroso, São João, né? Apóstolo de São João. Então, assim, se todos nós somos formados pecadores, tá bom, então não sejamos tão exigentes. Olha, só gente, tem muita gente que usa o nome de Deus em vão, segundo um dos mandamentos de Deus que ninguém fala, mas que é o que mais comete hoje. Tá, mas também, quem é que não faz isso? Para também não cair na ideia, eles estão fazendo e nós não fazemos, né? Eu acho que não. É aprender a saber que somos pecadores e que somos amados pela graça de Deus, e não porque merecemos, né? Eu acho que essa é uma coisa importante. E se todo mundo é assim, não fique tão triste que eu ou outro faça uma coisa errada. Isso faz parte. O importante é confiar no amor de Deus, né? E tocar o dia a dia. É isso aí. E muito obrigada por esse tempinho. Agradeço muito mesmo por ter aberto sua agenda, esse tempinho com a gente. E não sei se você quer falar mais alguma Não, coisa. isso, fala assim, um prazer te ver, faz tempo que a gente conversamos, acho que há uns 2 anos atrás, e pouco atrás, aí deu pandemia, mas é bom, mesmo que seja por internet, é bom te ver de novo, conversar. Muito bom estar com o Isso professor, e mesmo com essa pandemia toda, a gente tinha naquele dia feito planos, enfim, eu ainda, mesmo velhinha, eu ainda quero, se Deus permitir, sabe, trabalhar aí por outras pesquisas, e o senhor está sempre nos meus pensamentos e oração, Obrigado. que Deus nos conduza aí.